Finalmente chegou a Ferrari SF26, a vimos tanto ao vivo com o shakedown feito em Fiorano, também vimos os renders, e no vídeo de hoje vamos ver as principais novidades técnicas, porque há muitas, apesar de esta ser a versão inicial da Ferrari de 2026. Vamos comentar, vamos ver os benefícios e as diferentes escolhas estruturais em relação a outros times, como por exemplo a Mercedes. Vamos fazer algumas comparações, vamos falar também sobre as palavras de Hamilton e Leclerc, e também do próprio Frederic Vasseur de Loicherra. Vamos sentir qual é o ambiente interno da Ferrari, quais são os objetivos que eles querem alcançar nesta temporada. Vamos ver todos os detalhes. Antes de começar, lembro vocês de deixarem um like, se inscreverem, ativarem as notificações para não perderem nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Agradeço de coração pelo apoio que vocês me deram ao vivo esta manhã, quando vimos a Ferrari pela primeira vez. Éramos muitos e, portanto, muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração. Agora vamos começar imediatamente com o vídeo. A monoposto com a qual Maranello realmente entra na nova era regulatória da Fórmula 1 não é uma simples evolução, não é um ajuste do projeto anterior, é uma ruptura total com o passado. Uma Ferrari pensada para recomeçar do zero, para dar a Leclerc e Hamilton uma ferramenta com a qual voltar a lutar na frente, em um contexto técnico completamente novo. De fato, a SF26 nasce de uma verdadeira folha em branco. O carro é mais curto, mais estreito, mais leve, mas acima de tudo, nasce em torno de uma unidade de potência completamente repensada, onde pela primeira vez a parte endotérmica e a parte elétrica têm um peso praticamente equivalente. É uma mudança de paradigma que obrigou todos no departamento técnico liderado pela OXR a repensar cada detalhe. E já aqui chegamos ao primeiro olhar da Ferrari. Esta Ferrari, na verdade, não copia ninguém, mas dialoga com o que os outros fizeram. Podem ser vistas influências da McLaren, reconhecem-se algumas escolhas conceituais semelhantes às da Mercedes, mas o projeto permanece coerente com uma filosofia própria. O que vemos hoje ainda não é a Ferrari definitiva do debut, que chegará a Melbourne, na Austrália, na primeira corrida da temporada. É a base, o ponto de partida sobre o qual os aerodinamicistas trabalharão nos testes de Barcelona e nas primeiras fases de desenvolvimento. Mas é uma base que conta muito. De fato. Começamos pela parte dianteira. A Ferrari retorna com a suspensão push rod, abandonando o tirante após uma única temporada, abandonando assim o esquema pull rod. Uma escolha que agora se tornou quase obrigatória com o fim da era do efeito solo como a conhecíamos. O triângulo superior é muito aberto, o inferior é extremamente compacto e o sistema mostra uma complexidade superior àquela vista até agora em outros carros de 2026. Temos, no entanto, um acentuado efeito anti-mergulho na suspensão dianteira, mas a verdadeira novidade é o posicionamento do braço da direção recuado atrás do triângulo inferior, uma solução que surgiu do Walking e depois passou para os brócolis e agora finalmente chega também à Ferrari, que decidiu interpretá-la à sua maneira para melhorar a limpeza dos fluxos em direção às laterais. A frente também muda completamente, de fato é escavada embaixo com dois pilares muito evidentes que sustentam a asa dianteira e canalizam o fluxo central em direção à parte traseira. A asa, por enquanto, é deliberadamente básica. O perfil principal é plano, as defletores são simples e temos um footplate não exagerado. É uma escolha clara. Primeiro se trabalha no equilíbrio mecânico, depois na aerodinâmica mais agressiva e posteriormente também nos detalhes. Até mesmo a distância entre eixos conta uma história interessante. De fato, a Ferrari não parece ter empurrado até o limite máximo do entre-eixos. A SF26 é provavelmente alguns centímetros mais curta, uma escolha feita para economizar peso e encontrar o melhor compromisso com as novas dimensões reduzidas do monoposto. De fato, cada centímetro conta, especialmente quando o objetivo é se aproximar do peso mínimo de 678 quilos. No que diz respeito ao peso, o projeto foi tudo menos simples. De fato, em Maranello sabem que o início será complicado. Eles têm alguns quilos a mais e isso é quase inevitável, tanto pelas escolhas da aerodinâmica quanto pelas escolhas da Power Unit. O plano é claro, passa por um plano de desenvolvimento agressivo para chegar rapidamente ao limite regulamentar, enquanto as outras equipes correm o risco de começar muito mais longe. Ao observar as laterais, nota-se imediatamente a nova filosofia de resfriamento. As entradas de ar são triangulares, muito cavadas na parte mais baixa, referindo-se, obviamente, à parte da zona de entrada da boca dos radiadores, e o undercut permanece marcado, mas menos extremo em comparação com o SF25. A carroceria se estreita fortemente em direção à traseira, seguindo uma forma de Coca-Cola muito limpa, menos extrema do que a da Mercedes. E aqui entra em cena o trabalho feito pelos motoristas. De fato, a nova Power Unit foi projetada para minimizar as massas radiantes.
O motor opera em temperaturas e pressões nunca vistas antes, graças a uma cabeça de cilindro em aço que permite limitar o resfriamento necessário, e isso libera espaço, reduz a resistência aerodinâmica e oferece aos aerodinamicistas uma maior liberdade. É interessante também a zona central, com um birdboard composto por 3 elementos em escada sustentados por 2 tirantes, um claramente aerodinâmico e o outro estrutural. É uma solução refinada que visa gerenciar o fluxo para o fundo de maneira muito precisa, e é a primeira vez que a vemos na Ferrari, não está presente em nenhuma outra equipe. O fundo por enquanto mostra apenas 2 sopros diagonais perto da saída, mas é evidente que esta será uma das áreas mais desenvolvidas ao longo da temporada. Temos também uma espécie de buraco presente ao lado do difusor, que é um extrator de ar que serve para direcionar os fluxos para a parte traseira e, portanto, para fora do carro, e essa fenda também está presente na Mercedes. O aerofólio permanece pequeno e triangular, com uma deriva vertical muito pronunciada, não há radiador central visto em outros carros, como por exemplo na Mercedes. É uma escolha contra a corrente que confirma como em Maranello seguiram um caminho autônomo, sem se deixar influenciar demais pelos adversários ou mesmo por outras equipes clientes. Há também um retorno ao passado. A suspensão traseira volta a ser pushrod, uma escolha que não se via há mais de 15 anos, e isso obrigou a redesenhar completamente a caixa de câmbio, movendo os cinematismos para cima e liberando a parte inferior do difusor. É uma decisão pesada que mostra o quanto a Ferrari acredita nesse conceito muito extremo. A asa traseira, por outro lado, parece muito mais próxima da versão que veremos nos testes de Barcelona. Um perfil levemente trapezoidal, borda de entrada em forma de colher e defletores que se conectam sob a estrutura deformável. Em resumo, a Ferrari SF26 não é uma Ferrari conservadora. É um carro que arrisca, que experimenta e que toma decisões fortes. Não é perfeita, não é definitiva, mas é coerente e esse é talvez o sinal mais importante. A Ferrari não está perseguindo, está escolhendo uma direção. Nesta nova era regulatória, a coisa mais importante é tomar uma direção que seja única, para tentar ter o melhor em relação aos adversários. A Ferrari escolheu muitas soluções muito diferentes de outras equipes, como por exemplo o tirante presente na área dos birdboard, que é uma solução inovadora que não vimos em nenhuma outra. Vimos o retorno da suspensão pushrod na traseira, que não era realmente vista há 15 anos, há muito tempo. Vimos também a suspensão pushrod na dianteira, que se quisermos é quase uma missão de culpa da Ferrari. Eles erraram no ano passado ao mudar muito rapidamente para o pull rod, que sim era uma decisão certa na era do efeito solo, mas feita muito tarde quando a McLaren e a Red Bull já tinham dominado aquele elemento da melhor forma, e em vez disso a Ferrari teve problemas na dirigibilidade da Ferrari SF25. Ao contrário, este ano decidiram imediatamente voltar a um sistema mais simples, o do Push Road, que permite uma melhor dirigibilidade do carro, absorve melhor as irregularidades do terreno e também facilita o trabalho na modificação do setup. Portanto, escolha super aprovada. Mas precisamos falar também do shakedown da Ferrari com Lewis Hamilton esta manhã, porque houve alguns problemas, de fato Hamilton deu uma volta e parou logo em seguida. Como assim? O primeiro a levar a Ferrari SF26 para a pista foi Lewis Hamilton, e vimos um clamor do público que acompanhou os primeiros metros com a pista ainda úmida, os pneus Pirelli Demo previstos no regulamento, que para esse tipo de shakedown estavam frios, não era uma simulação de desempenho, não era um time attack, obviamente, é um controle do carro para verificar se tudo funciona. E Hamilton completou uma volta, depois retornou lentamente para o box e o carro foi levado de volta para dentro. Vimos alguns problemas ao trazer o carro de volta, mas depois vimos as voltas seguintes. O 7 vezes campeão do mundo teve a oportunidade de testar elementos-chave desta nova Fórmula 1, como a aerodinâmica ativa. As aletas da asa dianteira e traseira se abrem na reta, exatamente como previsto pelo regulamento de 1.26, e não é um detalhe secundário, pois é um dos pontos mais delicados desta nova geração de monopostos. O traçado de Fiorano tem menos de 3 km, e isso significa uma coisa muito clara, que o programa é reduzido ao mínimo. Fizeram um shakedown rápido, 5 voltas totais a serem divididas entre Hamilton e Leclerc, e o suficiente para verificar que tudo está sob controle antes de enviar o carro para a Espanha e para os testes em Barcelona que acontecerão na próxima semana. Antes de subir na Ferrari SF26, ambos os pilotos descem a pista com carros de estrada, e não é folclore, não é marketing, serve para ler a pista, entender o nível de aderência e ter uma ideia das condições reais do asfalto. Em Fiorano, cada detalhe conta, mesmo quando parece banal. O shakedown verdadeiro, aquele importante, chegará em poucos dias em Barcelona.
3 dias de testes a portas fechadas, sem público, sem barulho midiático, onde a Ferrari SF26 começará realmente a contar algo mais sobre seu caráter, se vai realmente testar a confiabilidade deste novo motor competente com a cabeça em aço, uma solução diferente de muitos outros times que têm a cabeça em alumínio. Clássica. O de hoje, porém, é uma passagem simbólica e técnica ao mesmo tempo. De fato, a Ferrari SF26 não é mais um rendering, não é mais uma apresentação estática, não é mais uma promessa, é um carro que se move, que respira, que acende sistemas complexos em um contexto real. Portanto, não importa quão rápido tenha ido, esperamos que tenha ido bem e que tenha sido feito sem muitos contratempos. De Fiorano a Barcelona, agora começa a parte mais silenciosa e importante do trabalho. E é lá que a Ferrari SF26 deixará de ser apenas uma nova Ferrari, para começar a se tornar uma verdadeira monoposto, esperamos, lutando pelo Mundial. E como disse o próprio Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante a apresentação, contará mais o quanto o piloto se adaptará ao carro, porque em uma mudança regulatória tão grande, com novas modalidades a serem utilizadas na corrida, bem, o piloto que souber se adaptar melhor às novas regras, conseguirá aproveitar ao máximo a monoposto, e isso será um elemento chave. Quem conseguir aproveitar melhor o motor híbrido, a energia elétrica, o boost, esses serão parâmetros importantes, assim como a aerodinâmica ativa. De fato, a primeira coisa que Leclerc disse que é fundamental nesta temporada é a preparação. Ele levou muito tempo para desenvolver a Ferrari SF26. Há muitos meses que estão desenvolvendo, é um projeto extremamente importante e há muita pressão também sobre o próprio Frederic Vasseur, que está à frente de todo o projeto, e também sobre a OXR, que está à frente da parte técnica. Mas os pilotos também têm muita pressão, porque querem estar na frente, querem ser competitivos novamente, com a Ferrari que há algum tempo não é mais competitiva lá na frente, não é mais a equipe de referência e querem voltar a ser essa equipe. No entanto, a preparação será fundamental, portanto, se preparar tanto do ponto de vista técnico e ter o melhor carro lá na frente com certeza ajudará. Mas os pilotos também precisam fazer a diferença. Os pilotos devem se acostumar a novos sistemas, a aerodinâmica ativa, a gestão do híbrido, muitas coisas novas que precisam ser aprendidas em pouco tempo e depois aplicadas na pista melhor que os outros. Então veremos quem conseguirá fazer a diferença. Leclerc está pronto para isso, teve uma atitude mais instintiva, no início dirigindo o carro como um kart, mas depois começou a se familiarizar com as novas dinâmicas de 2026 que são fundamentais este ano e, portanto, entender melhor a aerodinâmica ativa, a gestão do híbrido, que são dois elementos fundamentais. Hamilton, por outro lado, falou não apenas do carro, mas também do método. Lembrou como o KERS desde 2009 em diante são um impulso extra que usaram na Fórmula 1, mas que é diferente deste novo modo de impulso. Este modo de impulso dá muita energia extra na volta, muito mais do que o KERS e deve ser gerido melhor do que o KERS, é usado nos pontos mais importantes da volta para tentar aproveitar ao máximo essa energia para ter uma vantagem. Em termos de décimos de tempo na volta, isso será fundamental. Além disso, ele também falou sobre adaptação à condução. Será necessário mudar o estilo de condução da era do efeito solo, com os canais Venturi, que desenvolviam a maior parte da carga aerodinâmica dos carros. Bem, que mudará, já vimos muitos carros com o efeito rake, muitos carros com bergboard muito elaborados, também vimos muito espaço na parte traseira, que é muito afunilada para tentar ter mais carga na traseira, então voltaremos a um estilo de condução mais pré-efeito solo, com carros mais carregados na frente, que no entanto veremos também se tentará equilibrar com a parte traseira, então o estilo de condução também mudará, e Hamilton diz estar pronto para se acostumar a esse novo estilo. Quem conseguir se acostumar primeiro terá uma grande vantagem. A configuração que vimos em Fiorano era muito prudente com pouco efeito rake, mas é evidente que a Ferrari está deixando espaço para configurações mais extremas a serem exploradas nos testes. Também há o tema das dimensões na Ferrari, que conta muito do trabalho feito na Power Unit. De fato, a nova Power Unit ainda está em grande parte oculta e é o tema central, onde todos os carros da nova era são desenvolvidos em torno do motor, a organização dos espaços é clara na Ferrari, o aerofólio triangular é pequeno, sinal de que a Ferrari continua a privilegiar o posicionamento dos radiadores nas laterais,
baixando o centro de gravidade, uma filosofia mantida há anos. Lembramos da Ferrari F175, que serviu de exemplo para esse tipo de radiadores e de power unit. Apesar de hoje o híbrido exigir um resfriamento enormemente superior em relação ao passado, e isso resulta em laterais volumosas, com bocas laterais amplas e uma gestão do ar quente que passa principalmente pela área traseira, não é um compromisso casual, é uma escolha precisa que privilegia os fluxos baixos em direção à transmissão e ao difusor, mesmo que isso signifique abrir mão das laterais extremas, vistos em outros projetos. O mesmo se nota no capô, com os chamados bazucas, volumes que acompanham os fluxos em direção à asa traseira e ajudam na extração do ar quente. Na parte da zona Coca-Cola, que é muito mais volumosa em comparação a outras equipes, acima da barbatana serrilhada não é estética, mas serve para gerar vórtices, para energizar o fluxo em uma área-chave do carro, do ponto de vista aerodinâmico puro. Porém, esta ainda não é a Ferrari definitiva. A asa dianteira é apenas o primeiro estágio de desenvolvimento. O centro do carro com bergboard e veneziana é uma área destinada a mudar muito. E também o difusor mostra escolhas diferentes em relação à Mercedes, sinal de que os compromissos aerodinâmicos foram abordados de maneira diferente, e tudo isso nos leva às palavras de Loic Serra, que é o verdadeiro responsável por esta Ferrari SF26 e que nos dá a chave de leitura mais importante de todo o projeto. Serra fala de flexibilidade, de uma arquitetura pensada, justamente para não ser perfeita de imediato, mas para poder crescer em um novo regulamento. Cada dia passado na túnel de vento conta mais do que qualquer preparação e qualquer desempenho. Por isso, a SF26 Vista Fiorano é apenas uma versão A. A eficiência, de Serra, é o verdadeiro objetivo. Eficiência aerodinâmica, integração da aerodinâmica ativa, gestão da energia são elementos-chave que devem trabalhar juntos, não como compartimentos estanques. E aqui volta o conceito de projeto coral. A Ferrari SF26 não é o carro de um departamento, mas o resultado de um trabalho transversal entre o chassi, a aerodinâmica e unidade de potência. A mensagem no fundo é clara. A Ferrari ainda não sabe se este carro vencerá, mas sabe que para competir nesta nova era da Fórmula 1 não podia se dar ao luxo de ser prudente. A SF26 não é uma promessa de sucesso, é uma declaração de intenções. De fato, a frase mais importante da apresentação é que a Ferrari SF26 é um veículo nascido para controlar o movimento. De fato, cada fluxo na SF26 é estudado para ser direcionado a uma parte precisa da monoposto, pois é preciso ver se eles obterão esses resultados também na pista, nos testes. Mas é visível que, especialmente na parte dianteira, perto da área do verteboard, onde está a suspensão dianteira, vemos que há muitos braços, muitos apêndices aerodinâmicos que servem para direcionar os fluxos na melhor parte do carro. E isso porque cada estudo da aerodinâmica foi feito em detalhes, e estamos apenas em uma versão inicial. Veremos como a Ferrari avançará em seu desenvolvimento, e também notamos alguns conceitos que ficaram em segundo plano durante a apresentação e no shakedown. Na verdade, precisamos fazer uma primeira comparação entre a Ferrari SF26 e a Mercedes SV17, que destaca um dado claro: as duas equipes interpretaram o regulamento 26 seguindo filosofias diferentes, especialmente nas raras chaves do fundo, da asa dianteira, da gestão de fluxos e do difusor. De fato, a Ferrari adotou uma solução muito evidente na área de preenchimento do difusor, com uma estrutura ampla e vertical, uma verdadeira porta de celeiro, pensada para gerenciar de forma agressiva os fluxos de saída da parte inferior. A Mercedes também utiliza uma solução análoga, que é essa perfuração, digamos, próxima ao difusor, que serve para extrair os fluxos da melhor maneira, mas as dimensões são ligeiramente mais generosas na Mercedes em comparação com a Ferrari, sinal de uma maior ênfase no controle do extrator. As interpretações da área diante da parte inferior divergem de forma clara. De fato, a Ferrari escolhe uma entrada muito mais extensa, que ocupa inteiramente o volume regulamentar permitido, enquanto a Mercedes pressiona fortemente o conceito de veneziana, maximizando o número e a eficácia dos elementos horizontais para condicionar o fluxo lateral e proteger a parte inferior das turbulências das rodas. Também o nariz representa uma das áreas de maior divergência. Na verdade, a Mercedes V17 apresenta um nariz mais alto e esbelto, enquanto a Ferrari SF26 adota uma transição mais espessa em direção aos pilares que sustentam a asa dianteira.
Segundo algumas informações provenientes do departamento aerodinâmico do paddock, a interação entre os pilares e o nariz seria uma das áreas com maior potencial de desempenho no novo ciclo regulatório. Por fim, há as barbatanas verticais traseiras, que também são muito diferentes entre os dois carros, com soluções pensadas principalmente para a estabilidade em guinada, um aspecto cada vez mais crítico, com carros menos carregados e mais dependentes da eficiência. Nem a Ferrari nem a Mercedes utilizam no momento planos de mergulho na asa dianteira, ou seja, soluções aerodinâmicas mais extremas. O regulamento não impõe o uso, tornando os componentes modulares que poderiam aparecer posteriormente, mas a ausência inicial sugere uma fase de desenvolvimento ainda prudente na dianteira, aguardando dados mais sólidos. Particularmente interessante na Ferrari, uma solução nunca vista antes em Maranello, são os dois tirantes diagonais de dupla forquilha, que contribuem para estabilizar os bergeboards. A Mercedes utiliza um único elemento horizontal mais convencional, se quisermos. A escolha da Ferrari parece única no panorama atual e ressalta uma abordagem menos conservadora. É confirmada uma solução já observada na Haas, ou seja, o tirante da direção, que está posicionado acima do braço dianteiro da suspensão inferior, com a cremalheira recuada e uma configuração muito semelhante à vista também na McLaren MCL 39 do ano passado. O braço inferior em si parece descomposto em uma estrutura de dois elementos, sugerindo uma gestão mais refinada das geometrias anti-dive e também anti-squat. Ferrari e Mercedes convergem, por outro lado, em outro detalhe, ou seja, as entradas dos freios dianteiros, que estão localizadas atrás do defletor, uma solução que mantém o fluxo limpo, Lungul handplate e dietrolo pneumático, reduzindo-lhe interferência aerodinâmica. Em vez do lado automobilístico, Enrico Guartieri disse que foi um desafio complexo. Maranello escolherá usar biocombustíveis Shell 100% sustentáveis, abrindo mão de utilizar os e-fuels sintéticos, uma escolha que, obviamente, a longo prazo trará retorno e serve para otimizar a eficiência do sistema térmico para recarregar da melhor forma a parte elétrica do motor. O projeto da SF26 é completamente desenvolvido sob a direção da OXR. Falamos das suspensões, a configuração pusher da dianteira e traseira, o ângulo anti-dive do triângulo superior dianteiro é extremamente agressivo porque eles quiseram arriscar na Ferrari. Veremos um pouco se todas essas escolhas, muito agressivas da vermelha, algumas até únicas, irão convergir em maiores performances. A comparação com a Mercedes evidencia duas abordagens completamente diferentes, mas ambos orientados a maximizar a eficiência e o controle dos fluxos em um regulamento que premia a integração entre a dinâmica mecânica e a unidade de potência. Obviamente, o verdadeiro julgamento teremos somente quando os carros entrarem na pista. Deixem-me saber a opinião de vocês sobre essa nova Ferrari, sobre a apresentação, o shakedown, as palavras de Hamilton, Leclerc, Vasseur, Loacherra e também a comparação com a Mercedes. Na opinião de vocês, essa Ferrari pode estar à frente lutando por vitórias, pode lutar pelo título? Quais são as suas sensações? Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Aqui é tudo por agora, nos vemos em um próximo vídeo.